prazer é todo meu, viu? Muito bom falar com a amiga. Conte comigo, ganhou um amigo aqui, viu? Mais que um professor ganhou um amigo, eu quero o seu bem, estou aqui para te ajudar com muito carinho. Amém. E tá tudo bem? E as fortes chuvas aí, hein? Tá começando, né? Olha cada chuva, né? É, cidade do sol, mas tem chuva, Tem viu? chuva, tem chuva. Ah, agora deu certo aqui, ó. Foi. É porque Ótimo. tava com a microfonia, né? Agora No saiu, deu barulho, certo. mas Deu certo. deu certo. E tá tudo bem? Você tá bem de saúde, física, mental? Porque hoje a mental a gente precisa cuidar, né? As pessoas estão agressivas, tão briguentas, não estão? Graças a Deus, tô conseguindo, tô conseguindo passar. Vamos cuidar dessa espiritualidade nossa, né? É Tem que tentar, verdade. tentar não só pensar em. Principalmente na nossa área. Se a gente não estiver bem, nada vai Nada vai funcionar. Porque a gente funcionar. precisa. E outra coisa, a nossa área, nós dependemos muito dos outros, né? Então a gente depende de um juiz, de um assessor, uma assessora. São cabeças diferentes, mundos diferentes, interesses diferentes. Então não dá pra gente prometer nada, não tem como, né? E também a É gente tem que verdade. fazer o nosso cliente entender isso, né? Que a gente faz o É melhor por verdade. ele, mas às vezes as coisas não acontecem. Vamos buscar em outros graus de erudição. Vai fazer o quê, É né? como eu costumo falar, cada juiz uma sentença, um entendimento, né? Nem sempre as coisas ocorrem como deveriam ocorrer, né? E você vê, Mas a gente que atua, né, com especialização, que fala para o cliente que não existe causa ganha, mesmo assim a gente às vezes escuta o que não merece, tem dor de cabeça. Imagina quem promete alguma coisa, né? é verdade, Né? é verdade. Doutor, faz parte, faz parte. Vamos pedir para Deus e cuidar da nossa mente. É verdade. Conta comigo, viu? Pronto, então vamos nós. Vamos lá. Doutor Júlio, deixa eu explicar o que acontece. E, Eu estou iniciando nessa área, tá? Já assisti algumas aulas do doutor e eu fui corajosa. Peguei uma ação sem ter feito um curso só pelos vídeos e um ótimo, é isso certo aí. conhecimento que a gente adquire no decorrer da faculdade, do dia a dia, Eu né? tô aqui para te ajudar, a mentoria é para isso. E tem que pegar, se a gente fica enrolando muito para entrar no mercado, é que nem dirigir. Ou você se joga numa avenida de movimento para aprender a dirigir, ou não vai, né? Então tá certo. É Tô aqui verdade. para te ajudar, te proteger, viu? Até porque mesmo que a gente saiba de alguma coisa, sempre é uma causa diferente, a É, gente sempre topa com situações diferentes. A gente nunca sabe é cem por verdade. cento, É né? verdade. E o que acontece? O que acontece nesse caso? Aquela ação, a minha cliente, ela herdou dos pais um terreno. Esse terreno, dentro do terreno existem 4 casas, que são dos 4 herdeiros, 4 irmãos, que sempre moraram lá e foram casando e construindo. O que fez a minha cliente? Ela pegou a casa, que era são 4 casas que pertenciam a ela. Ela trocou com a sogra. Pediu que a sogra ficasse na casa dela por medida de segurança, porque era dentro de um sítio, e foi morar na casa da sogra, né? E aí se passaram 30 anos. Sem querer você mutou. Doutora Érica, isso, mutou sem querer. É só desmutar só. Aqui, isso. Eu não, acho que não consigo fazer daqui, não consigo. Ativar o som do microfone. É só você ativar seu som no microfone. Deixa eu ver. Vale, eu Ah, foi. estava sem som esse tempo todo. Não, só agora. Sem querer, acho que clicou. Tá. Clicou em si, ó. Aí o que acontece? Ela trocaram, foi tipo um comodato verbal, Tá. né? A sogra foi para casa dela, ela foi para casa da sogra, que era uma casa numa avenida. A sogra dela sempre tinha uma sobrinha que quando brigava com o esposo, passava um ano, meses, voltava, alugava uma casa, idas e voltas, né? Quando essa senhora adoeceu, essa sobrinha foi tomar conta da tia. E aí, quando a sogra faleceu, a minha cliente pediu a casa. E aí ela entrou com um interdito proibitório, a sobrinha, alegando que tinha direito, porque era filha de criação, isso coisa da cabeça dela, né? E que morava há 31 anos com a sogra,
a nossa preocupação foi porque ela queria conseguir os 31 anos de posse e a gente tentou mostrar para o magistrado que ela não tinha essa posse, que ela realmente passava determinado período, mas a gente comprovou que ela, nesse período de 31 anos, morou em casas alugadas, morou em outro estado, e que realmente ela parou um tempo para cuidar da tia, e quando a tia faleceu, ela realmente não quis sair do imóvel. Inclusive, na peça dela inicial, ela conta que quando a minha cliente pediu a casa, ela precisou entrar com um interdito proibitório. Tá. E o que eu fiz? Na minha contestação, além de explicar, eu fiz um pedido de reconvenção, de reintegração de posse. Reintegração de posse. E aí a sentença veio da seguinte forma: o magistrado realmente não considerou os 31 anos de posse, mas considerou a partir do momento do que a sogra faleceu, de 2018, né? E aí eu fui e recorri. Mas eu recorri qual foi a minha fundamentação na minha apelação? Que tratava-se de ela não tinha os requisitos para o interdito proibitório, porque a posse, ela não era mansa, né? Ela não era uma posse justa a partir do momento a doutora bateu nisso, né? falou, falando que a posse não era mansa. Eu imagino falando também que não tinha ânimos domini. A doutora chegou a falar mera tolerância? Deve ter falado, né? Falei até que se fosse o caso de ser porque ela faleceu, que a posse teria que ser transmitida ao herdeiro, que por sinal é o esposo da minha cliente, e não para ela. Mas o magistrado, aí não falei da reconvenção. E aí o que eu fiz, doutor? Entrei com a reintegração de posse. Tá. Fez bem. Aí o advogado da parte alegou que como eu recorri da sentença, muito embora eu não recorri, o que passou na minha cabeça? Como eu não mencionei a reintegração de posse no meu recurso, porque a reintegração de posse foi extinta sem julgamento de mérito, então eu não toquei no assunto do meu recurso, eu só toquei na parte da posse legítima e justa. Por isso que eu entrei com a reintegração. Aí o magistrado foi e extinguiu a reintegração. E hoje tem uma audiência de justificativa onde ele não tirou de pauta. Eu liguei para a vara e falou, não, a audiência está em pauta. E eu não sei se é interessante eu ir, se eu posso questionar alguma coisa, eu estou perdida. Não, conta comigo, doutora. Primeira coisa que eu ia falar para a doutora, não é só com a doutora, não. Na verdade, o judiciário está cada vez pior. Tem gente boa lá dentro, né? Juiz, assessores, claro que tem muita gente boa, decente. Mas tem muita gente ruim que está fazendo um estrago danado, né? Está fazendo um estrago violento. Hoje nós temos a jurisdição defensiva escancarada, ou seja, eu vou me livrar do processo, custe o que custar, doa quem doer, julga de qualquer jeito. Então é assustador. Várias situações. Outro problema que nós temos também é muitas varas não são especializadas em direito imobiliário, né? Nós temos as varas em riscos públicos, mas vara de direito imobiliário não tem, deveria ter, porque os assuntos são complexos, né? Infelizmente, né? Tá caindo? Voltou? Voltou, né? Agora foi. Porque deu uma interferênciazinha. Tá. Infelizmente, nós temos muitas varas clínico geral, né? Que acaba julgando tudo, direito consumidor, divórcio, separação, inventário. Isso é muito ruim, né? Para questões imobiliárias, é muito ruim. Doutora, o que a gente tem que fazer? Não vamos ter que jogar contra o sistema, né? Não tem como fugir. A doutora, eu não gosto de audiência morta, né? Audiência que perdeu objeto. Então, o que eu faria? Eu faria uma petição e faria o protocolo dizendo que a audiência perdeu objeto porque a ação já foi julgada pelo princípio da cooperação, que é o novo princípio previsto no Código de Processo Civil, né? Então, pelo princípio da cooperação, para que não haja custos, gastos e despesas necessárias, inclusive de tempo, requer a retirada urgente da pauta da audiência e caso não ocorra, que não ocorra nenhum prejuízo, uma vez que o processo já foi julgado, né? Então, perdeu o objeto. Eu faria isso, doutora. E protocolaria, não iria, orientaria a parte também não ir. Mas essa petição ela é importante para a doutora se resguardar, porque o cliente, a gente sabe que muita gente confia no nosso trabalho, né? Confia e gosta do nosso trabalho, mas a gente não sabe a cabeça do ser humano, né? Então, amanhã depois, perdeu por causa dessa audiência que não foi. Não já perdeu antes, né? Mas eu faria isso, porque a doutora indo lá só vai passar nervoso. Inclusive, o advogado da outra parte colocou justificativa
não vai participar. Então, ótimo, faz isso, faz a petição. Não vai não, porque a doutora só vai perder tempo e passar nervoso, né? Gera gasto, tempo, não. A gente sabe que a audiência, o dia que tem audiência é sofrido para nós, a gente sabe disso. Acaba atrapalhando todo o nosso sistema do dia todo, né? Faria isso. Agora, uma pergunta que eu queria fazer. Esse imóvel, ele não tem registro. Um inventário extrajudicial não regularizaria ele, né? Hoje esse imóvel está no nome de quem, doutora? Foi feito um inventário com outro colega em 2017. Tá. E aí, quando a cliente me procurou, eu falei, vocês não fizeram a ação de uso capião? É isso que eu esqueci de falar para o doutor. Ela falou, não, eu digo, olha, pois vocês precisam entrar com essa ação para se resguardar. Porque a gente não sabe o que vai dar com esse interdito. E lá, como são os 4 herdeiros, tem uma força. E aí eu acabei entrando com o uso capião também. Entendi, fez bem. Em nome dos 4 herdeiros, já finalizou, inclusive ontem, o prazo do edital, que não compareceu o pessoal, porque o pessoal todo conhece que a minha cliente é a dona do imóvel, tem a posse, né? Foi passada dos pais. Então, assim, a única coisa que eles têm é a escritura do inventário. Tá. A doutora foi bem, a doutora foi muito cirúrgica, né? A oposição no uso capião ocorre através ou da habilitação como terceiro interessado ou na contestação. O fator de distribuir uma nova ação de uso capião é bom porque vai ocorrer a conexão. É o ideal que ocorra a conexão. Então o juiz que já está com o uso capião na mão, ele pega o outro uso capião e fala, opa, vou julgar os dois, é o mesmo imóvel, né? Então dá para fazer isso. Dá até para pedir isso também. Agora, uma ideia aqui, porque a pessoa está lá na posse, não tá? Ela está lá na posse, né? Tá lá, né? Tá lá. E aí, doutor, quando eu fui entrar com a minha reintegração, eu fiquei numa dúvida muito grande. Por sinal, eu até fiz um contato com o escritório do doutor, mas as demandas estavam muito distantes. E aí eu fiquei, será que eu entro com a reintegração em nome da minha cliente? Ou seria melhor eu entrar com a manutenção de posse em nome dos 4, já que só foi parte do imóvel que a autora da ação de interdito ocupou, né? Só foi uma casa. Eu fiquei nessa dúvida. Entendi. Aí, fui na reintegração. Foi na reintegração. Se eu tivesse entrado com a manutenção, teria tido um resultado melhor, né? Na verdade, doutora, fique tranquila, porque não teria não. A ação adequada seria a manutenção mesmo, mas o resultado útil mesmo, por causa que tem a fungibilidade, então não atrapalhou não, viu, doutora? A doutora não gerou nenhum prejuízo não. Né? Não a gerou minha não. preocupação é essa. Pode ficar com o coração em paz, não gerou não, nenhum mesmo, não existe essa possibilidade. Agora, eu penso aqui estrategicamente, o que a gente poderia fazer nesse caso? Propor uma ação, já que o inventário teve o seu andamento, se teve o seu andamento, teve o inventariante, não teve? Sim. Daria... Que foi ela que eu coloquei como autora na ação de uso capião. Ela que entrou como Entendi. capião. O que eu faria, talvez um arbitramento de aluguel. Né? Entraria com uma ação representada pelo espólio, né? A legitimidade de ativo, o espólio representada pela inventariante, pedindo o aluguel. E deixaria claro que nunca houve uma posse qualificada, que houve uma mera tolerância. Por isso requer que seja pago o aluguel proporcional ao espólio. Eu faria isso por quê? Porque essa briga vai longe. Possessório, uso capião, é uma forma da doutora talvez forçá-la a sair, entendeu? Mesmo que tenha, o inventário já foi finalizado, formal de partilha, tudo desde 2017. Então, como já foi finalizado, dá para a doutora fazer essa ação com a legitimidade de ativo e espólio. Agora, se todo mundo tivesse condições financeiras ou tiver, aí dá para registrar e é melhor ainda, porque aí vai ter o registro, copropriedade, né? Agora, se ninguém quiser gastar, não tiver esse caixa, dá para fazer arbitramento de aluguel com base no espólio, e seria ótimo, porque a pessoa que está lá na posse, a hora que ela tiver que pagar um aluguel proporcional, desanima, né? Desmotiva, então pode gerar a situação dela sair, abandonar o imóvel, e ainda fortaleceria muito a improcedência dos capião dela, né? Porque ela paga aluguel, entendeu? Ela não entrou com uso capião, só eu que entrei. E outra coisa, doutor, eu nem sei se ela teve conhecimento. Por quê? Porque quando eles estão chamando os vizinhos, ela não foi chamada, porque ela está dentro do próprio imóvel, não tem como intimar essa pessoa. Porque o imóvel, ele pega, ele é uma quadra, ele pega 2 ruas. Então, quando você vai chamar o da direita, esquerda, né? Não toca com ela, porque ela não é tida como vizinho, ela não está num imóvel solto, ela está dentro do imóvel. Entendi. Então, acho que ela nem tomou conhecimento dessa ação. Senão teria se manifestado. Né? Agora, essa alternativa de fazer o uso capião foi muito legal.
Agora, se possível fazer o arbitramento de aluguel, é sensacional. Vou fazer. Porque o arbitramento de aluguel tem duas situações que ele nos ajudaria. A primeira, direta, né? Talvez ela sendo condenada a pagar em tutela antecipada um aluguel proporcional, para ela já perde o interesse, ela já quer abandonar o imóvel, né? É uma realidade, né? E o segundo ponto, que a doutora conseguindo uma tutela antecipada de arbitramento de aluguel, daria para fazer o quê? Daria para ir lá na ação e falar, ó, não ação porque ela não fez, né? Mas se ela propor uma ação ou contestar, falar, olha, inclusive ela está falando que tem a posse exclusiva, ela foi condenada a pagar aluguel, né? Ela ainda não entrou com o uso capião, doutor, por falta mesmo de fundamento. Por quê? Ela ainda não fechou os 5 anos, ela não tem 5 anos, que ela podia entrar com aquela modalidade constitucional, né? Que é 5 anos 5 anos. Ela não fechou. Outra, ela não vai ter a posse mansa passiva, porque na hora que ela entrar, eu já mostro o interdito proibitório, eu já mostro a ação de uso capião, eu tenho como comprovar que ela não tem uma posse mansa e pacífica para levar uma ação de uso capião adiante. Por isso que eu corri, entrei com essa ação de uso capião e disse, gente, vamos fechar, porque se ela entrar primeiro, o direito não socorre a quem dorme. Vamos entrar aqui. Por isso que eu corri com essa ação de uso capião. E daí o que me deixou assustada é porque um colega lá pediu para ser oficiada ao OAB que eu estava cometendo um ilícito processual. E aí eu fiquei, ai, nossa, agora eu fiquei um pouco assim temerosa, por conta que eu tinha uma reconvenção e uma ação de reintegração. Aí eu fiquei na dúvida, será que eu recorro dessa ação de reintegração ou eu deixo ela morrer mesmo e espero o resultado lá do recurso, para depois entrar com essa ação ou oriento com a manutenção? Eu faria o recurso sim, faria o recurso. Já que a doutora optou em fazer uma possessória, eu faria o recurso. Seria interessante se todos tivessem condições financeiras, porque aí se registrasse o inventário, o resultado do registro do formal de partilha ou da escritura pública de inventário fosse dar a copropriedade, aí era sensacional, porque a doutora usaria o quê? A ação reivindicatória, né? E a ação reivindicatória... Tentou registrado, tentou? Mas os cartórios aqui não aceitaram. Ele falou, tem que regularizar. Por isso que eu corri com a ação de uso capião. Entendi. Porque eles não deixam. Aqui os cartórios é muito complicado, eles estão complicando cada vez mais resolução por cima de resolução. Eu sei. De cartórios, né? E depois ficam vendendo para nós o uso capião extrajudicial, que é algo maravilhoso, pode todo advogado vai ficar milionário. Tem uns picareta na internet que tá louco, hein, doutor? Deus do céu, né? Pois é. Aí eu entrei judicial mesmo, porque eu tenho visto que judicial tem sido melhor. É tanto que ele, doutor, já finalizou já o edital e agora o juiz já vai... Eu sou um dos defensores do uso capião judicial. Eu fui o terceiro ou segundo advogado no Brasil a fazer o uso capião extrajudicial, o registro. Saiu até na revista, Tribuna do Direito, Carta Forense. Mas, doutora, não é para o brasileiro. O uso capião extrajudicial não foi criado para o brasileiro, não bate com nossos costumes, né? O nosso cliente, quando nos procura, já tem litígio, já tem ofensa, já tem briga, não tem documento, não tem prova. Então, o uso capião judicial sempre vai existir, nunca vai acabar, né? Igual falaram. É verdade. Doutor, o que eu faria diferente? Né? Da audiência, eu faria uma petição, falaria, excelência, não vamos na audiência comparecer, porque perdeu o objeto, assim como a parte contrária também declarou em petição. Diante disso, eu requero a retirada de pauta e, realmente, como não vai comparecer, que não ocorra nenhum prejuízo, que seria totalmente indevido pelo princípio da cooperação, uma vez que foi avisado anteriormente. Eu faria isso. Agora, dentro da situação, doutora, eu faria ação de arbitramento de aluguel. A doutora fez muito bem de soltar o uso capião antes, né, que a outra parte caísse a ficha dela, até para usar a súmula 237, mas eu faria o arbitramento de aluguel. Vai ajudar a doutora em matéria de defesa e vai ajudar a doutora também a forçar indiretamente ela a cair fora, né? E no uso capião só vai nos ajudar, porque se em tutela antecipada o cliente receber aluguel, ele tem posse. Como locador, a posse indireta é uma posse possível para uso capião, entendeu? Ai, perfeito. Olha, nunca imaginei, não passou nem pela minha cabeça essa ação. E eu não vou ter nenhum problema com tanta ação que eu estou entrando, não, né? Não vai. Apavorada com esse colega. Não vai não. Por quê? Porque a ação de arbitramento de aluguel é uma ação, eu diria que petitória, né? Conexa às petitórias, tem que ter o registro. Mas eu posso usar a ação de arbitramento de aluguel ou a extinção de condomínio quando existe um inventário, ou em andamento ou feito, que foi o que aconteceu.
Foi feito o inventário, existe um formal de partilha. Então ele habilita o inventariante a ingressar com a ação, né, para proteger o Montemor. Então, deixar claro que está tentando fazer o registro, né, do formal de partilha e manda ver. Eu faria esse arbitramento de aluguel com tutela antecipada. Pega 2 corretores de imóveis, alguém de confiança, ou a doutora vê mais ou menos quanto vale o aluguel e pede aquele valor, né, para não ter perícia, para não ter gasto, né. Mas faz o arbitramento de aluguel sim, viu, doutora? É interessante, importante e tem tudo para dar certo. Pois eu vou fazer. E quanto essa reintegração, eu deixo e espero sair ou eu entro com a manutenção de posse em nome de todos os herdeiros? Não, a doutora, já que fez a ação possessória, vai nela, faz o recurso, menciona a fungibilidade, né, que as situações mudam, né, mas não faz não, porque se a doutora soltar uma ação de manutenção, o que vai acontecer? O judiciário está terrível, o judiciário virou um sistema sujo, né, então o judiciário vai ver que tem uma possessória, ó, você já entrou com possessória, 2 causas de pedido, é a mesma, vai extinguir o processo, entendeu? Doutor, eu posso alegar no meu recurso que eu recorri só de parte da sentença, nada eu mencionei quanto a reconvenção que o juiz extinguisse em resolução de mérito, ou pelo fato de eu já ter recorrido da sentença, ela recorre como um todo? Pode recorrer. A sentença você pode recorrer de tudo ou só de um capítulo. Como a sentença é dividida em vários capítulos, é possível a doutora recorrer só daquilo que ela quer. Então pode recorrer só do capítulo. Pode sim, viu? Então, eu posso, quando eu recorrer da reintegração de posse, eu explicar que a apelação, o meu recurso lá da ação de interdito proibitório, eu só recorri de parte da sentença, eu não recorri da reconvenção. Pode sim. Pode e seria inteligente isso, viu? Parabéns, doutora. Porque a reconvenção, quando ela entra na contestação, ela entra como um pedido ou ela entra como, ela está lá como algo acessório ou autônomo? Não, entra como pedido. Na verdade, o novo CPC, ele só realocou a reconvenção. Ele encaixou lá dentro da contestação, mas continua sendo considerado uma petição inicial, né? Tanto é que tem que ter valor da causa, certo? Ali dentro se abre um tópico da reconvenção, né? E trabalha como se fosse uma inicial. Fica estranho, fica esquisito, né? Alegaram celeridade processual, mas ficou esquisito. Mas é assim que tem que fazer. Então, é uma petição inicial. Então, é pedido. Então, eu recorro da reintegração, mostro que o meu recurso foi só relativo ao tempo de posse, a posse precária, nada mencionei sobre a reconvenção, então ela lá foi extinta e não faz coisa julgada. Eu posso entrar com a reconvenção, com a reintegração novamente, né? Pode entrar novamente. Não faz coisa julgada. Assim como o uso capião não faz coisa julgada, a reintegração também não. E doutora, sempre que for fazer uma possessória, bate sempre no artigo 561. O 561 é o artigo que se a gente não provar, a gente não ganha possessória, entendeu? Faz sempre um checklist, 561. O que a doutora tem que provar do 561? Tem que provar a posse, direta ou indireta, o arbitramento de aluguel, se o juiz der a tutela antecipada, o juiz a juiz, a gente consegue provar a posse indireta, tá pagando aluguel, proporcional, mas tá. Tem que provar a turbação, o esbulho praticado pelo réu, foto, imagem, a própria moradia, né, declarações de pessoas, e a data também, viu? A data do esbulho e a turbação. Mas eu não tenho a data, cá entre nós, né? Prática é prática, a gente vai chutar uma data, porque a gente tem que cumprir o 561. A gente tem que cumprir. A data do óbito, né? A data do óbito. Dá para juntar a testada de óbito. A partir dessa data ele invadiu, entrou no imóvel e não saiu mais, né? Já estava no imóvel só para cuidar, né? Não saiu mais. A minha outra dúvida. E aí eu entro com recurso, ele ou vai reforçar a sentença, não vai modificar, e aí ela continua extinta sem resolução do mérito. E quando ela é extinta sem resolução do mérito, eu posso entrar em outro momento, não posso? Pode. Quando não tem extinção do mérito, não julgou a causa, né? Houve uma situação processual, então eu posso ingressar de novo. Posso ingressar de novo, sim. E a doutora deixa bem claro que está recorrendo apenas de um capítulo, entendeu? Entendi. Agora, doutor, ele ainda condenou as custas, né? O meu cliente caiu lá naquele de 5 anos, se não comprovar, eu entro pedindo a justiça gratuita, né? Que eu posso entrar pedindo a qualquer momento? Pode pedir a qualquer momento, faz prova nova e pede de novo, pede a justiça gratuita de novo. Pois eu acho que é isso, que eu não tenho outro meio, não. E mesmo que ela seja, se eu não tiver um
satisfatório, aí eu vou aguardar o uso capião, registro, e depois que registrar eles entram. Agora uma dica de ouro, viu, doutora? Uma dica de ouro, o que a doutora pode fazer? Pede no uso capião, pede uma averbação premonitória. A doutora já ouviu falar? Não. A doutora pode fazer esse pedido nas próximas dentro do uso capião preliminar, antes dos fatos. Como a doutora já distribuiu o uso capião, faz esse pedido, né? Faz esse pedido via petição. Requer que Vossa Excelência espécie um ofício e envie ao cartório para que seja averbada a ação de uso capião, a averbação premonitória, para que seja feita a averbação premonitória, para fazer constar na matrícula do imóvel, na transcrição, que tem um uso capião em andamento. Isso é interessante porque, como ela tem a posse, a pessoa mal intencionada, o que ela faz? Ela faz um contratinho de cessão de direitos possessórios e vende. E fala, ó, você compra, você assume o risco aí. E deixa uma bagunça, né? Então, a doutora, para evitar isso, consegue a averbação dentro da matrícula do objeto de uso capião, entendeu? Então, assim, eles fizeram, acho que foi judicial eles têm o formal de partilha, doutor, não é a escritura pública. Então, ele registra esse formal no cartório. No cartório. Mas foi isso que eles foram fazer a averbação e não aceitaram. Mas aí o que nós vamos fazer? Na verdade, é o juiz que vai mandar um ofício para o cartório para averbar que existe uma ação de uso capião. Não é o registro, é a averbação da ação de uso capião em andamento, entendeu? Então eu vou pedir a averbação da ação, entendi. Entendeu? Que é uma ação premonitória, né? Não é uma ação premonitória, é a averbação premonitória. Averbação premonitória. Isso. Porque vai fazer constar na matrícula que tem uma ação de uso capião em andamento para gerar publicidade e evitar a dupla venda, tripla venda, entendeu? Entendi. Então já posso peticionar na ação de uso capião? Pode peticionar. Excelência, diante do risco, iminência de fraudes, né, de evitar a dupla, tripla venda de posse, deixando a questão mais problemática, né, talvez um imbróglio, requer a averbação premonitória, uma vez que gera publicidade baseada no princípio da boa-fé, cooperação, e tem tudo para dar certo. O judiciário tem acolhido, sim, porque não causa prejuízo a ninguém, né? E só gera proteção e boa-fé, né? Então ótimo, depois eu vou fazer isso. Faz sim, doutora. Faz que vai dar certo. Então, a minha dúvida mesmo era em relação se eu recorria ou se eu deixava. Doutora, e faz assim, como você acabou de ganhar um amigo, mais que um professor, fez a peça, se quiser mandar pelo WhatsApp, eu olho com carinho, falo, doutor, eu faria isso, eu não faria isso, eu olho mesmo, tô aqui para te ajudar, você não tá sozinha. Pois eu vou fazer, porque olha, é assim, a gente se sente mais segura, né? Eu sei. A gente se sente mais segura, como eu falei para minha parceira de trabalho, eu falei, olha, eu vou fazer uma mentoria com o doutor Júnior, porque eu vou ficar mais segura, porque a gente tá começando agora e aí lutar com o direito alheio é complicado. Não é fácil, é um sistema, né? É porrada do outro lado do advogado, é porrada do juíza que não faz o que tinha que fazer, e às vezes, pelo fato do cliente estar mal informado, mal orientado, ou alguém dando palpiteco, né? Ainda você toma uma porrada do cliente. Advogado tem que ter muita paz interior, muito Deus no coração, eu falo, porque é diferente, né? É diferente. Eu dei uma entrevista no artigo 5º da TV Justiça, o outro doutrinador do outro lado, ele falou, os capião é uma ação demorada, e a gente percebe que a pessoa, muitas vezes, ela vira docente só, né? E deixa de advogar. Escreve livros, mas quem advoga, igual a gente advoga o dia a dia, sofre um leão por dia e tem que desviar das antas, a gente sabe a verdade, né? O uso capião não é demorado, é uma ação rápida hoje. Então, faz parte, acho que é toda a profissão. O mundo mudou, né, doutora? Tudo mudou, o clima mudou, né? Estou aqui para te ajudar. Então, aguardo essas peças para olhar. Olho, dou o feedback com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Precisou de mentoria, eu estou aqui. Doutora, já leu algum livro meu? Na verdade, eu vou providenciar o curso juntamente com os livros. Legal. Por que eu não fiz esse curso? Eu comecei errado, né? Comecei pelos vídeos. Eu estava fazendo uma especialização em direito de família. E aí não adianta a gente acumular. Eu sei. Por que eu estava fazendo? Porque geralmente a gente, como eu atuo muito em inventário, é uma coisa, eu acho que ele se comunica, divórcio, partilha, aí vem o inventário. Aí eu falei, agora eu vou fazer o curso. E eu só sou próxima aluna do seu curso. Legal, e se tiver um tempinho, faz a pós.
Porque a pós é no portal ESO. A hora que a doutora tiver um tempinho é www.portaleso.com.br. A pós custa R$ 980. Era um sonho meu de fazer uma pós acessível. Outras instituições que eu coordeno custa 13, 14. Tem uma instituição que cobra até 17 a minha pós. Os mesmos professores, sou eu também, 70% do curso. É uma pós maravilhosa. É online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, você paga menos de R$ 1.000. Eu acho que todo mundo tem direito a ter conhecimento. Esse mundo precisa mudar, a gente precisa reverter esse sistema. Eu vou investir nessa área. Entra lá, www.portaleso. ESO é Escola Superior Universitária.com.br. Vou entrar sim, vou investir minha nova área, né? Isso, investe sim. Vai dar certo. Faltam bons advogados. Você vê, os campeão tem 36 espécies, a gente aprende 2 na graduação. 2, é muito pouco, né? É muito pouco. É muito precário. É muito precário. A gente só aprende mesmo na prática, com os cursos, com a especialização mais a faculdade, e assim você sai perdido. E hoje nós temos um problema, né? O YouTube, o Instagram, é bom, a gente tem acesso a mais conhecimento, mas tem muita gente que não sabe o que está falando e está ali ensinando, querendo vender curso. É assustador, né, doutora? Você pega a maioria hoje de regularização de imóveis, se você puxar no site TJ, onde a pessoa reside, né, tem escritório, você vê que nem ação no nome ela tem do que ela quer ensinar. É assustador, né? Eu até, quando eu entrei com essa ação, que eu assisto muitos seus vídeos, eu vi um colega, era um advogado, falou coisas assim absurdas. Se o doutor não tivesse a credibilidade, o conhecimento, ia ficar... Quem é que está falando certo? Então, eu até cheguei a mencionar, deveria ter um controle, né? É assustador. Porque às vezes você termina a faculdade, você não tem conhecimento dos profissionais, você acaba embarcando num vídeo desse. Verdade. E promete muita coisa, né? Os grandes honorários, a advocacia. E a vida a gente não sabe, a gente sabe que não é assim, né? Não é o ramo que vai deixar você ter grandes honorários, é um conjunto de coisas, né? Um degrau de cada vez. Tem muito picareta na internet, né? E muita gente que nem advogado ou às vezes não vive da advocacia, tem uma função pública. Apareceu muita gente lá de Mato Grosso do Sul, pessoal, né? Juízes que começaram a dar aula, mas tá aí, acho que tem todo o público para todo mundo. Quem quer viajar nesse barco, né? Viaja, né? Olha, outra coisa que a gente está presenciando muito. Eu tenho uma colega que a gente divide o escritório, e aí, graças a Deus, eu tenho boas demandas, né? Porque eu atuo na área de família. E aí chegou o ponto que ou eu colocava um estagiário, e aí eu comecei a ver umas empresas, né, fornecendo a confecção da peça. Você passa tudo, resumo direitinho, e aí eu cheguei até a comprar um pacote. Olha lá. Doutor, é assim uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Eu até disse, gente, vocês vão ter muito processo, porque vocês sabem o que vocês estão fazendo. Quem está fazendo essa peça não é nem advogado, porque não tem conhecimento. Se eu não tivesse conhecimento, porque no meu caso foi mais porque eu estava sem tempo, mas eu confiro tudo. Se eu fosse um advogado que só pega e dá entrada, eu teria tido problema. É tanto que eu paguei um pacote, um valor até razoável, e deixei para lá. Eu não usei nem a primeira peça deles. É assustador. Hoje não é só o nosso ramo, é todos, né? Mas é muita gente vendendo. Você pega aí, né, pessoas ensinando você ganhar dinheiro na advocacia judicial, extrajudicial. Nem advogado que é algo estranho, né? Se eu sei fazer você ganhar dinheiro na advocacia extrajudicial, o mínimo que eu faria é largar o cartório, né? Eu não quero cartório, a advocacia dá mais dinheiro, um exemplo, né? Então é assustador, né? As pessoas enganam as outras, né? Mas a gente não vai mudar o mundo, acho que a tendência é ficar cada vez pior, é a gente se blindar, né? É verdade. Agora eu fico triste de ver alguns alunos reclamando para mim, professor Júlio, eu faço alguns cursos assim e me deixou em depressão, porque a pessoa dá a entender que é tão fácil ficar rico, milionário na advocacia extrajudicial, e aí eu descobri que não é. Então as pessoas estão ficando depressivas por causa desses picaretas aí, né? É fogo. Doutora, precisar, eu tô aqui. Aguardo suas peças para corrigir com muito amor e carinho, tá? Muito respeito, tá bom? Doutor Júlio, muitíssimo obrigado pela oportunidade e assim, foi maravilhoso essa mentoria aqui, porque eu aprendi aqui 2 ações e eu vou aplicar sim, já vou providenciar e vou mandar sim. E daqui por diante eu já sei que eu posso contar com o senhor. Pode sim. Vou usar bastante. Pode sim. Qualquer situação do direito imobiliário, direito civil com a doutora, preciso de ajuda, dividir a responsabilidade, eu estarei aqui. Estou aqui com muito carinho, tá? E, graças a Deus tudo que a gente fala é real, é que eu já fiz, deu certo.
Muita gente, ontem não foi domingo, mas ontem foi segunda. Foi na semana passada, porque aqui em São Paulo a gente está até confuso, porque acabou a energia. A gente não vê televisão faz 3 dias. E ele falou, professor Júlio, você me deu algumas dicas, algumas teses e deu certo, né? Ele mostrou, então eu fico muito feliz. Então, se Deus quiser vai dar certo, a doutora falou, deu certo, eu fico muito contente, viu? Não tenho dúvida, vai. Doutor, muito obrigada. Fica com Deus, tá? Se cuida. Tchau. Eu também. Tchau, tchau.